Vamos lá, que a paz do Senhor. Gostaria que o Senhor me orientasse. Vou tentar. Sobre uma questão que está acontecendo comigo. Sou casada, meu esposo é fabricante e eu sou comerciante. Ele fabrica e ela negocia. Isso, vendo o produto que ele fabrica. Ok. No caso, eu sou uma cliente dele, compro dele. Só que o comércio onde trabalho está um pouco parado. E não estou conseguindo pagar ele. E com isso, ele está me tirando a paz, me deixando louca, me cobrando o tempo todo. Somos cristãos, porém eu tenho me esforçado para ser fiel, estar na presença do Senhor. Ele já é meio um pelá e outro cá, mas vai aos cultos. Agora, ele tá me deixando doida, porque quer que eu pegue dinheiro com a agiota para pagar a ele. Misericórdia. Eu já disse que não vou fazer isso, pois eu confio no Senhor e sei que ele vai me ajudar. Gostaria de saber, pastor, se estou agindo certo em confrontar meu esposo, pois eu acho que isso não é certo. Aí ela diz aqui o nome, mas eu acho que eu não vou dizer. Não, nem quero saber. Nem quero saber quem é, não. Eu acho isso aí... Eles são casados mesmo? Sim, acho que sim. São casados? Sou casado e meu esposo é fabricante. É casado de verdade? Isso, e casado. Tem filho? Eles têm filhos? Eles têm uma família constituída? Aí os filhos aqui eu não sei, mas é casado e é cristão. Quantos anos de casado? Diz aí. Também não. Diz a idade deles aí? Não. Também não. Nem diz a idade, nem quanto tempo de casado eles têm? Também não fala nada disso, não? Seria importante essas informações. Mas, assim, há algo errado por trás disso. Isso que ela contou, e essa narrativa dela aí, é apenas o diagnóstico de algo mais enraizado. É apenas o diagnóstico de um problema mais profundo. Isso é apenas o sintoma, né? De algo que é apenas a dor, mas o que está causando a dor é algo que está mais enraizado, é algo mais profundo. Eu acho assim horroroso essa separação. Há uma separação, há uma divisão. Nós somos casados, viu, Israel? Nós somos casados, mas esse óculos é meu e essa Bíblia é sua. Nós somos casados, mas o que é meu e o que é seu. Não mexa nas minhas coisas, que eu não mexo nas suas coisas. Não interfira nas minhas coisas, que eu não quero nem saber das suas. Há algo errado aí. Há algo errado. Porque, tanto na questão social, civilmente falando, o casamento é uma sociedade. Para quem não sabe disso, quando Israel pegou a Vanessa para se casar com ela, a esposa do meu filho aqui, a minha nora, que eu amo demais também, é como uma filha para mim também, a minha nora, a esposa do meu filho, quando o meu filho tirou ela de dentro da casa dela, ok? O meu filho, civilmente, trouxe a esposa dele para ser sócia dele. Não existe esse negócio, o meu apartamento, a minha casa, o meu carro, as minhas coisas. Você não me deu nada, você não entrou com nada. Eu trabalhei sozinho, eu fiz tudo sozinho, você não entrou com nada. Ora, ela entrou com a vida dela. Ela entrou entregando a vida dela para ser esposa, para ser mãe, para ser companheira. Então, civilmente, quando uma pessoa casa, Breno, eu estou falando isso para o contexto da sociedade. Civilmente, quando uma pessoa casa, essa pessoa está trazendo a outra pessoa para ser sua sócia. Amém? Porque o casamento é uma sociedade. Ok? Se esse casal se casa e eles constroem um patrimônio, mesmo ele trabalhando e ela trabalhando em casa, porque trabalhar em casa é trabalho. Ok? Você fazia uma faxina, eu ajudava a minha mãe a passar o pano na casa, fazia a faxina e ficava bem suadinho, bem cansadinho. Então, a minha mãe é testemunha disso. Às vezes eu falo isso, eu acho que o pessoal lá de casa nem acredita nisso. Né? Se eu falar isso, o Israel não vai acreditar nisso, o pessoal lá de casa não vai acreditar nisso. Né? Mas eu, na adolescência, eu passava o pano na casa. Minha mãe é testemunha disso. Pode alguém ir lá na casa dela e perguntar, irmã Elizabeth, é verdade isso aí? Pode perguntar lá para ela, lá no Pan-Americano. Então, eu ajudava a minha mãe a passar o pano na casa e as tarefas domésticas
lavar roupa, passar pano, fazer almoço, cuidar de criança. Você sabe que é o trabalho que é você cuidar de uma criança de 1 ano de idade? 2 meses, 3 meses, 6 meses, 5. A dedicação em tempo integral que aquela mãe devota para aquele filho é trabalhoso. Ela está derramando a vida dela. Uma mulher, quando ela se une a um homem, ela entrega a vida. Ela deixa de viver sonhos pessoais e particulares. Muitas delas abrem mão da faculdade, abrem mão da sua profissão, do seu emprego, para investir no casamento. Para depois o cara abrir a boca e ficar humilhando a mulher e dizer: são as minhas coisas, é o meu carro, é o patrimônio que eu construí. Isso não existe. Ele pode ter 1 bilhão de patrimônio, se um dia ele quiser deixar a esposa, é metade dele, é a metade dela. É uma sociedade, civilmente falando. O casamento é uma sociedade, quem está me ouvindo sabe disso. Espiritualmente é algo até mais profundo. Porque a Bíblia diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Como é que a gente entende isso? Hein, pastor Márcio? Como é que a gente entende isso? Deixará o homem seu pai e sua mãe, está lá no Gênesis capítulo 2. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E eu costumo dizer que esse deixar, ele tem três prerrogativas. Esse deixar é no sentido geográfico. Ora, agora, há um tempo atrás, quando Israel estava querendo se casar, aquela dificuldade para conseguir, todo casalzinho novo enfrenta dificuldade para conseguir as coisas e tal, e eu vendo ele preocupado, e vendo ele a testa suando, e meio preocupado, eu disse assim para ele: filho, fica aqui em casa mesmo. Ó, coração de pai derretido, né? Coração de mãe derretido. Aí eles disseram assim: o senhor pregou a vida toda que isso não dá certo. O senhor pregou a vida toda que casou, cada um tem que ter o seu lugar. Eu disse: é verdade. É verdade. Eu falei pela emoção, mas é verdade. Porque assim, esse deixar é no sentido geográfico. No sentido geográfico. Cada um precisa ter o seu espaço para poder o casal viver suas crises e não sofrer interferências externas, apesar que, pela sua imaturidade, eles buscam essa interferência externa. Tudo que acontece, ela liga para a mãe e reclama para a mãe. Tudo que acontece, o camarada liga para a mãe dele e fica reclamando. Eu ensinei isso para meus filhos, eles escutam eu pregando isso a vida toda. Então, assim, o sentido geográfico do deixar é para não sofrer interferências. Mas esse deixar também existe no sentido emocional. No sentido emocional, tem que cortar o cordão umbilical. É uma nova vida, é uma nova fase, é um novo ciclo, é uma nova história. Saiu de casa para casar, nunca mais as coisas vão ser como já foram um dia. Sinto muito em dizer isso. Mas nunca mais, apesar que a casa da minha mãe vai ser sempre a minha casa. Eu chego na casa da minha mãe: mãe, o que é que tem? Eu vou lá, abro a geladeira. Hoje eu não abro mais. Aliás, poucas vezes eu vou na casa da minha mãe. Poucas vezes. Eu preciso ir mais, mas eu vou pouco na casa da minha mãe. Mas se eu chegar na casa da minha mãe, eu estou em casa. Eu deito no sofá, eu boto os pés em cima da cadeira. Se eu chegar na casa da minha mãe, eu estou na minha casa. Às vezes, no começo do casamento, eu dizia para minha esposa: eu vou lá em casa. Ela disse: não, tua casa não é aqui, não. Ah, é? Mas no começo do casamento acontece muito isso: eu vou lá em casa. Não. A casa da minha mãe continua sendo a minha casa, né? Minha mãe continua sendo minha mãe. Mas o deixar também existe no sentido emocional. Eu não vou ficar ligando para minha mãe, e eu detesto isso. Eu detesto isso. Entendeu? A minha mãe com 73 anos de idade, eu ligando a minha mãe, pressionando ela com os meus problemas. Jogando um fardo em cima da minha mãe de problemas, de questões que eu não consigo resolver. E como é que ela vai resolver? Então, deixar no sentido emocional. Às vezes a esposa fica perturbando a mãe, ela já toma captopril, losartana, hidroclorotiazida, toma diamicron para diabetes, toma insulina.
E a filha fica toda hora, mamãe, ele chegou tarde em casa ontem, mamãe, ele falou isso, mamãe, ele fez aquilo, mamãe, estou para arrumar minhas coisas e me embora, mamãe, rapaz, pelo amor de Deus, você vai matar sua mãe. Aí você faz as pazes com seu esposo, quando é um domingo você está lá na casa da sua mãe com seu esposo, e sua mãe está de cara feia pro seu marido, e ele não sabe nem por que é. E aí o seu marido se torna uma pessoa insuportável para a sua mãe, e você cria, e você é a causadora de um conflito e de uma crise que vai demorar para se resolver. Então o deixar também, Breno, é no sentido emocional. O deixar também é no sentido financeiro. Entendeu? A não ser que trabalhe, que ganhe seu salário e tudo mais. Mas esse deixar precisa existir para não sofrer interferência. Então, quando existe essa coisa do dizer assim, você está me devendo, e o marido, o próprio esposo, ficar pressionando a mulher e chegar ao ponto de dizer, peça dinheiro ao agiota para me pagar, e se ela não conseguir pagar o agiota? E se chegar o tempo dela não conseguir pagar o agiota, ela quebrar e não conseguir pagar o agiota vai atrás de quem? Da mãe dela, do pai dela ou de você, que é marido dela? O agiota vai atrás de quem? Então, assim, se a mulher não pagar o agiota vai em cima dele. O cara pressionar a esposa, porque ele já está pressionado, já estão pressionando ele está pressionando a própria esposa. Há algo errado nesse casamento. Então, assim, há algo errado, Breno, nisso aí. Há algo espiritualmente quebrado. Há algo emocionalmente destruído. Há algo errado. Eu protejo minha esposa. Se algo está fazendo ela sofrer, eu vou atrás de resolver. Eu estou na vida dela, Breno, para proteger, para amar, cuidar, com a minha própria vida, se for preciso. Maridos, Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, dando a sua própria vida. O amor de Cristo pela igreja, que sou eu, você, o Breno, o Israel, o pessoal que está em casa, nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Cristo amou a igreja a ponto de se entregar por ela, morrendo naquela cruz. Então Paulo está dizendo, maridos, amai as vossas esposas no mesmo padrão, na mesma dimensão de amor que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E o amor de Deus por mim foi o quê? Qual foi as ramificações, os tentáculos do amor de Deus que alcançou a minha vida? O amor de Deus é resgatador. O amor de Deus é libertador. O amor de Deus é transformador. O amor de Deus, ele é protetor. Breno, quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Eu não posso dizer que eu amo a minha esposa e eu me transformar num opressor na vida dela. Eu não posso ser um opressor na vida da minha esposa e dos meus filhos. Eu tenho que ser um instrumento de cura para a vida da minha esposa e dos meus filhos. Eu tenho que proteger minha esposa, cuidar da saúde emocional dela e não adoecê-la mais ainda. Eu preguei sobre isso domingo agora, quando eu falei daquele jovem de 12 anos que perdeu o pai e foi cercado por má influência. Quer dizer, um menino de 12 anos está sofrendo o trauma de ter perdido o pai. Eu perdi meu pai com 35 anos e sofri. Você pode perder seu pai e sua mãe com 100 anos, você vai sofrer. Você não quer que morra? Amém ou não amém? Você não quer que morra. Seu pai pode ter... A minha mãe tem 73 anos, eu fico, às vezes, tem um pesadelo dela falecendo. Eu fico abalado. A minha mãe com 73 anos, eu quero que ela viva mais do que eu. Quero que ela viva até os 100 ou mais. Não quero perder minha mãe. Eu fico pensando, meu Deus, o dia que eu for fazer o culto e eu não vejo minha mãezinha lá de manhã, eu fico telefonando para Deus e o mundo para saber o que aconteceu, por que ela não chegou no culto de manhã.
Já ficou atrás da Márcia, ficou atrás do Yuri. Foi que eu ficar, mãe, por que a mãe não está na igreja? Não, pai, porque não sei o que, não, porque aconteceu isso. Eu fico atrás ligando, porque eu chego no culto, a primeira coisa que eu faço, quando eu saio da minha sala para subir para o altar para pregar, eu vou lá onde a minha mãe está e dou um cheirinho na cabeça dela. E eu fico pregando ali e fico perguntando, não é minha mãezinha? E eu fico pensando no dia que ela não vai estar lá. Eu sou um homem com 51 anos de idade, vou fazer 52. Eu perdi meu pai com 35 anos, sofri. Imagina um menino de 12 anos, que precisa ser curado, que precisa de consolo, de abraço e de conforto. Ele está cercado de pessoas que vão adoecer mais ainda. Manassés não nasceu monstro. Manassés foi transformado num monstro. Nem por isso Deus cobrou dele a sua responsabilidade, mas Deus perdoou Manassés. Breno, tem um detalhe sobre a vida de Manassés que as pessoas não prestam atenção. A Bíblia diz que Manassés derramou tanto, fora ele ter matado os próprios filhos queimados, oferecido os filhos num ritual de satanismo. Manassés matou os filhos e ofereceu no ritual de satanismo, os 2 filhos. Manassés destruiu os altares, fora todos os pecados, feitiçaria, satanismo, astrologia, fora tudo que Manassés fez, adivinhação, consulta aos mortos. A Bíblia diz que Manassés derramou tanto sangue inocente, que dava para encher Jerusalém de sangue de um extremo ao outro. A própria Bíblia usa essa expressão, essa figura de linguagem. Manassés derramou tanto sangue inocente que dava para encher Jerusalém de um extremo a outro de sangue. Então imagina, o cara foi um monstro. Amém ou não amém? Mas ele não nasceu monstro, ele foi transformado num monstro. Porque quando a pessoa está fragilizada, ela precisa na vida dela de alguém para curá-la, não de alguém para adoecê-la. E tem pessoas que estão perto de você para adoecer você, para envenenar mais ainda a sua alma, para perturbar mais ainda o seu espírito. Aí você precisa de Deus, meu irmão, e se fortalecer em Deus, e buscar a graça de Deus, e buscar a sabedoria de Deus, porque senão você não aguenta essa barra pesada, não. Então, minha irmã, sinto muito dizer para você, seu marido está errado. Não sei quantos anos vocês têm de casado, quantos filhos vocês têm, mas eu digo uma coisa para você, minha irmã, eu não sei também, você contou o seu lado da história, né? Você contou o seu lado da história, mas mesmo você contando só o seu lado da história, há algo errado na raiz, há um problema sério na vida conjugal de vocês. Esse problema está enraizado em lugares profundos, porque há uma divisão. E resumindo, Breno, aqui, acabando com esse ponto aqui, o próprio Senhor Jesus ensinou que um reino dividido, uma casa dividida, não pode subsistir, não vai suportar. Todo reino ou casa dividida, tudo aquilo que vive numa guerra, numa divisão, vai se autodestruir. Amém? Então há algo errado aí. Busque a Deus, busque a casa do Senhor. Seja uma dizimista fiel. Acredito que muitos crentes estão vivendo uma crise financeira terrível e sem precedentes, porque abandonaram a fé e deixaram de confiar em Deus e serem dizimistas e semeadores e mantenedores da obra do Senhor, achando eles que estão abandonando a Deus, mas eles estão abandonando a sua própria vida e fechando o céu para a sua vida. Essa é a verdade. Sinto muito se alguém não acredita assim, mas essa é a verdade que eu vivo e que eu creio. Amém? De acordo com essa palavra e com o entendimento que essa palavra me dá. Ok?